Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, um dia que o Senhor com certeza já tornou realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que o Senhor realmente resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. Tudo que você fizer, você idealizar, projetar, possa se transformar em realidade em nome de Jesus. Estamos com certeza todos os dias lendo a palavra do Senhor, meditando, pensando a respeito e ao mesmo tempo orando pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 9, estamos meditando em Mateus capítulo 9, né? Já lemos Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que fala da biografia de Jesus, capítulo 4, que sai da biografia e começa a entrar no ministério de Jesus, fazendo alusão ao ministério de João Batista, depois Mateus 5, 6 e 7, que fala sobre o Sermão do Monte. Saindo do Sermão do Monte, aí o médico dos médicos sai com seus residentes a campo, estudo de meio. E aí começa o capítulo 8, o capítulo 9, e nós estamos aqui no capítulo 9. Bom dia, Eva, paz do Senhor, Deus te abençoe, você, Carlos, Raquel, Fábio, Débora, Cris, Danielzinho, Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Bispo Antônio, Suzy, Priscila, família, em nome de Jesus também, Kátia, e também Joel, Josué, familiares, Valtir, Sueli Felintro, Deus te abençoe, em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, Cida, filhos, Nora, Deus abençoe a cada um de vocês, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, o Senhor abençoe a todos, e também filhos e netos, em nome de Jesus, minha tia Rosália, minha tia Alzira, o Senhor as abençoe também, meus tios, meus primos, e também filhos, netos, genros, noras, o Senhor esteja sobre a vida do João, Roseli, Ângela, a graça, a presença, o poder, o mover de Deus, Amanda, um beijo para você também, Deus abençoe, em nome de Jesus, meus pais, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, o Senhor esteja se derramando sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 34, que diz assim: Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E agora, Mateus capítulo 10, eu vou ler um pouquinho aqui, Mateus 10, 25 diz assim: Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Né? Então o Senhor Jesus está falando aqui sobre isso que os fariseus, os religiosos da época estão falando a respeito de Jesus. Oi, Rosa Araújo, bom dia, Deus abençoe. Né? Agora Mateus capítulo 12, versículo 22, que diz assim: Então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Ou seja, a multidão já começa a identificar Jesus como Messias, como descendente, né, perfeito de Davi, conforme diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, livro de Moisés, os livros dos profetas. Então eles começam a identificar em Jesus alguém que não é apenas um outro profeta, não é apenas um outro mestre, não é apenas, né, um representante, um rabino, alguém cheio do Espírito Santo. É mais do que, é tudo isso, mas é mais do que isso. É o Messias. Diz aqui, versículo 24 do capítulo 12 de Mateus: Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse:
Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então aqui Jesus está exatamente falando da saúde de um reino. A saúde de um reino, a saúde de uma casa, a saúde de, por exemplo, nós aqui, né, da nossa comunidade virtual, né, da nossa igreja virtual, da nossa sinagoga virtual, é a nossa comunhão. Porque se não houver comunhão, não tem vamos dizer, o lastro, a base, o fundamento de uma comunidade, o fundamento de uma comunhão, ou o fundamento de uma casa. O fundamento está baseado, não é na condição financeira, não é na condição, sei lá, cultural, não é na condição material, é na comunhão. É estarem todos convergindo para o mesmo propósito. Então diz aqui, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, Jesus está sendo contundente, né? Vigorosamente contundente a respeito desse pecado, que é exatamente o que nós estamos falando. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o falar, não apenas achar, sentir, mas falar de maneira premeditada, de uma maneira arquitetada, falar contra o Espírito Santo. E isso é vedado àquele que serve ao Senhor. Por quê? Ou então ele serve ao Senhor, ou ele não serve ao Senhor. Porque falar contra o Espírito é pecado, como diz o Senhor Jesus, pecado eterno, em nome de Jesus. Então, a gente tem conversado a respeito, porque não é um tema muito falado, muito ministrado, porque é um tema, vamos dizer, não tão fácil de explicar. Por que o Senhor perdoa todos os pecados e não perdoa esse? Então vamos lá. Em que momento, Kairos, ou seja, em que tempo de Deus nós estamos? Nós estamos no tempo da graça. Esse tempo da graça, ele está inaugurado, estabelecido, através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, todas as manifestações e todas as evidências que dizem respeito ao Senhor Deus, à Trindade, ao Elohim, são, dentro dessa lógica, capitaneadas pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa, e o ministério é dele. Tanto é verdade que você lê aqui em Efésios, só para a gente lembrar o que significa isso hoje. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Por que Santo Espírito da promessa? Porque o Senhor Jesus prometeu-nos que ele voltaria para a sua condição, mas ele não nos deixaria órfãos e enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo.
Então a palavra diz assim, o Espírito Santo da promessa. Então o prometido está aqui, está conosco. E diz a palavra, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, vamos dizer assim, se propõe a ser um elemento de penhor. E o que é penhor? Penhor é quando você vai adquirir alguma coisa, né? E você penhora algo que faça frente àquilo que você está adquirindo até você ir resgatar. Então isso é penhor, né? Então, vamos dizer que eu tenho um vasilhame, eu queira comprar um refrigerante. Então eu levo esse vasilhame e na troca do vasilhame eu compro líquido, porque o vasilhame eu já entreguei. Mas vamos dizer que eu não tenho vasilhame. Então vamos supor que o líquido custa 5 e o vasilhame custa 15. Então eu vou comprar aquele refrigerante por 20 reais. É evidente que o refrigerante não custa 20, ele custa 5. Mas eu estou dando 20 por quê? Porque eu não tenho vasilhame. Então eu dou 20. No momento em que eu levar o vasilhame de volta, aqueles 15 voltam para mim, né? Eu só fico com o líquido. Mas os 15 do vasilhame voltam de novo para mim porque eu devolvi o vasilhame. Então, quando fala que o Espírito Santo é o penhor, o Espírito Santo é exatamente desculpe falar assim, mas a garantia em que a Trindade está cumprindo ipsis literis aquilo que o Senhor estabeleceu. E a pessoa da Trindade, a representação do próprio Elohim, chamado Espírito Santo, está como, desculpe mais uma vez, como garantia, como garantidor, em que essa propriedade será resgatada. Então o ministério do Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele é sem precedentes. Por quê? Porque ou eu entendo que tudo que se manifesta e tudo que acontece a respeito de Deus, inclusive o meu convencimento do pecado, da justiça e do juízo, estão intimamente ligados ao próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo está garantindo o que o Elohim cumprirá. E o Espírito Santo se faz elemento, né? Se derrama sobre mim e dentro de mim, para que eu tenha a tranquilidade, a garantia, a palavra final e determinante de que eu sou propriedade do Deus vivo. E para que comprove isso, que seja constatado isso, o Elohim, desculpe o termo, desce até a minha condição e se entrega e se manifesta em uma porção muito mais excelente, eternamente mais excelente do que eu mesmo, do que o meu próprio valor. Mas ele se propõe pagar o preço e se coloca dentro da minha vida, e esse ser é chamado a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então veja o valor para toda obra de redenção, para toda obra de resgate, o ministério do Espírito Santo que nós estamos vivendo aqui. Então, quando os fariseus, volto sempre a lembrar, por que os fariseus e os escribas? Porque eram homens de altíssimo e profundo conhecimento da palavra de Deus e de Deus. Se tinham uma relação com Deus ou não, é uma outra história, mas que conheciam. Quando eles blasfemam, atribuindo a obra de Jesus Cristo, que na verdade é a obra do Senhor, do Espírito Santo, e eles atribuem a obra do Elohim, e tiram o Elohim,
e coloca o diabo, Satanás, no lugar, eles estão inviabilizando qualquer condição, qualquer caminho, qualquer abertura para que o Espírito Santo haja. Não porque ele não queira agir, mas porque eles não querem que o Espírito Santo haja na vida deles. Então, pecar ou blasfemar contra o Espírito é uma atitude que o ignorante não faz. Não é o pecado de ignorância. Ai, desculpa, eu não sabia, eu falei sem querer. Não existe isso. Tanto é que eu falei para você que só peca contra o Espírito quem conhece o Espírito. Esses homens aqui pecaram contra o Espírito porque eles conheciam o Espírito. E a Bíblia chama isso de grande pecado. Né? Às vezes a gente conversa e fala, mas não tem pecadinho e pecadão. Não, de dentro da lógica de redenção, de remissão, de salvação, realmente não tem. Mas, para aqueles que são de dentro, eles têm uma responsabilidade muito grande. Porque a salvação, ela custa caro. A Bíblia fala no livro de Salmos que é sem preço. Ou seja, é um preço tão alto que não tem nem como precificar. Mas isso não significa que não haja uma responsabilidade em relação àquele que tem à disposição essa salvação. Que sou eu e que é você, que somos nós todos. Então esses homens tinham uma responsabilidade muito grande. Jesus estava inaugurando o reino. E eles estavam atribuindo, e presta atenção, não era a demônios, era mais do que isso. Eles estavam atribuindo ao chefe dos demônios. Você sabe o que significa isso? Falar que Jesus fazia pelo chefe dos demônios, significa que Jesus estava fazendo por Satanás. Se você lembrar da história da humanidade, da redenção, Satanás só incorpora em 3 seres, diante de toda a história, que é a serpente, que é Judas e que é o anticristo, segundo a eficácia de Satanás, que está lá em Tessalonicenses. Então Satanás, o próprio Satanás, ele só incorpora em 3 seres durante toda a história da humanidade. Serpente, Judas e o anticristo, segundo a eficácia de Satanás. Só 3. Esses homens que conhecem a palavra, que conhecem a lei de Moisés, que têm intimidade com toda a história do povo de Deus, de como começou, que ensinavam, que ministravam, que tinha o Antigo Testamento, aquilo que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, eles tinham de cor. Eles tinham de cor os 17 livros históricos, eles tinham de cor o Pentateuco, eles tinham de cor os 5 livros poéticos, e eles tinham de cor os 17 livros dos profetas menores. 17 históricos, 5 que é o Pentateuco, 5 que é poético, e mais 5, né, que são dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Ele sabia de cor. E de repente, quando eles enxergam Jesus, eles começam a falar, a blasfemar, que Jesus faz pelo chefe dos demônios. Veja só o que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 19, versículo 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas, quer dizer, os guardas que eram os guardas do templo, eram judeus, e mais os sacerdotes que eram do grupo do Sinédrio, né, do grupo também dos saduceus. Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos.
tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Olha Pilatos, hein? Pilatos, o déspota Pilatos, que já tinha uma história muito ruim, né? O seu currículo perante o Império Romano era muito ruim, era um homem déspota, cruel, mandou matar muita gente. Tanto é que Pilatos estava naquela região. Se você vai para a história, né? A história paralela à Bíblia, você percebe que Pilatos estava ali como vamos dizer assim, um tiro de misericórdia. Pilatos, ou você se dá bem aqui, ou você volta desonrado para o Império Romano. Tanto é que o Pilatos tinha feito. O homem era muito cruel. Para mandar matar alguém, bastava não ir com a cara. Bastava acordar de mau humor, mandava matar. Veja o que diz aqui. Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus. Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Eles estão identificando que Jesus se fez filho de Deus. Eles estão com a própria verbalização, com a própria narrativa, com a própria constatação da lei, que Jesus era quem era. Diz a palavra, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, olha Jesus, veja o que Jesus responde. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Por que quem entregou Jesus a Pilatos, a coroa romana, tinha maior pecado do que o próprio Pilatos? Porque Pilatos está ignorante nessa história. Pilatos não pertence ao povo de Deus. Então, Pilatos, nesse sentido didático, ele nunca seria acusado do pecado que não tem perdão. Por quê? Porque ele não é de dentro, ele é de fora. Em contrapartida, aqueles que são de dentro, Jesus responde o seguinte, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Por que maior pecado tem? Porque sabe quem é Jesus. Então, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é da parte de quem conhece. É de quem está do lado de dentro, não do lado de fora. E quando você olha pela história, grande pecado, né? Então vamos pegar pelo menos na minha Bíblia, na minha tradução, esse termo de Jesus Cristo. 1 Samuel capítulo 2 diz assim, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém has de amadar agora, senão tomá-lo-ei à força. Aí vem um comentário. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Por que era um pecado grande? Porque eles afrontavam a autoridade de Deus. Porque eles não apenas não faziam, em outras palavras, não respeitavam
a presença das coisas de Deus, do culto a Deus, mas eles se colocavam completamente contrário e afrontavam a autoridade de Deus. E diz a palavra do Senhor que eles desprezavam a oferta do Senhor. Desprezar a oferta naquela época era desprezar o culto, a adoração. Porque o que era a oferta e o sacrifício, se não o próprio culto? Não tinha liturgia, não tinha música. O culto se resumia ao quê? A levar o sacrifício, entregar na mão do sacerdote, e o sacerdote oferecer ao Senhor por expiação de pecado, ou por oferta de gratidão, ou por oferta dízimo, ou por primícias, enfim, uma série de coisas. Mas isso era o culto. Quando Hófni e Finéias afrontavam e zombavam das coisas de Deus, eles estavam cometendo o grande pecado, entendeu? O grande pecado dito aqui é exatamente expressado pelos que estão de dentro, não dos que estão de fora. Vou ler outro texto aqui, ó. Êxodo 32, 29 e 35. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho ou contra a sua irmã, ou contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Moisés, para mim, é o maior pastor, claro, tirando Jesus, né? Moisés é o maior pastor da Bíblia. Então, em função daquilo que o povo havia feito, ou seja, o bezerro de ouro, Moisés, ele fala: eu vou subir lá no monte, não está dentro da programação, mas eu vou oferecer expiação pelo pecado de vocês. Calma lá, vamos resolver isso. Moisés até queria. Moisés tinha vontade de alterar toda a situação, porque a ira do Senhor estava por ser derramada em cima daquilo que o povo havia feito, em função de ter construído o bezerro de ouro. Diz aqui: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me. Olha o que Moisés faz. Gente, Moisés é tremendo, né? Ou então, peço-te, risca-me do livro que escreveste. Moisés está se colocando sob júdice por causa do povo. Olha o que o Senhor diz. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Ainda que Moisés tivesse feito todo o meio de campo, Deus falou: olha, atravessaram uma linha perigosa. Então nós, como povo de Deus, precisamos entender, porque principalmente o nosso, vamos dizer, nós que somos mais da linha pentecostal, temos alguns problemas com isso. Os que são da linha, nós que somos da linha histórica, não muito, mas nós que somos da linha pentecostal, um pouquinho mais nessa área, porque se fala tanto do Espírito Santo e tudo, né? E nada contra falar assim, mas às vezes se fala muito sem fundamento. E por falar sem fundamento, as coisas ficam um tanto quanto sem endereço, sem lastro. E aí alguns ficam realmente, e nós todos, quando somos jovens, né? Outro dia eu fiquei até contente, outro dia não, faz uns 2 anos, 3 anos,
porque as minhas filhas ficaram preocupadas. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? E hoje em dia você não ouve muito mais isso que antigamente se ouvia mais, né? E eu fiquei até contente. Claro que naquele momento não foi fácil conversar a respeito, porque elas inculcaram naquele momento, como todos nós quando somos jovens e conhecemos a palavra de Deus, fazemos. Por quê? Porque nós ficamos preocupados, porque aprendemos que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Mas depois eu falei para elas, não, fiquem tranquilas, fiquem na paz. Ninguém que teme ao Senhor, que tem esse medo, peca contra o Espírito. Pecar contra o Espírito é uma coisa maligna, mas não maligna por influência do diabo, maligna por si só, pela sua própria concupiscência. A pessoa fala com um sentimento engendrado, arquitetado. Ele conhece e mesmo assim ele se autocauteriza. E ele fecha qualquer caminho que poderia haver para que houvesse uma restauração. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer situação. Obviamente, nós sempre temos que ter cuidado, as coisas de Deus, por isso que eu sempre falo para você, né? As coisas de Deus são muito sérias, ainda que sejam simples, ainda que nosso Deus seja carinhoso, amoroso, pleno, à nossa disposição. Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Ele se derrama sobre as nossas vidas. Ele deseja o nosso bem e não o nosso mal, a nossa bênção e não a nossa maldição, a nossa vida e não a nossa morte, a nossa saúde e não a nossa enfermidade. Esse é o nosso Deus. Mas eu preciso ter uma responsabilidade sobre aquilo que o Senhor me oferece. É como eu estou falando para você esses dias sobre a Covid-19. Eu estou quase chegando na ponta da Covid-19, né? Eu estou num processo de cura. Então, se eu estou sendo curado e viver a cura da Covid-19, é lógico que existe uma responsabilidade sobre isso. E o que eu vou fazer com isso que o Senhor está me dando? Com essa oportunidade, com mais esse espaço de milagres. E assim, tudo na obra de Deus tem propósitos. Então, quando Jesus afronta esses homens e diz que é o pecado maior, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, primeiro, não é qualquer coisa. Segundo, é porque esses homens foram ao nível que atravessaram a linha. Né? Atravessaram a linha. É aquilo que aquela mão escreveu lá na parede no tempo do neto lá de Nabucodonosor, no tempo de Daniel. Mene, mene, tekel, parsim. Eu te coloquei na balança. Mas quando eu fui aferir, a balança estava contrária a você. Você passou da medida. E quando a gente fala isso nos dias de hoje, muito se brinca, muito se zomba. Eu não estou falando que é pecado contra o Espírito isso. Obviamente, com certeza, a Trindade fica entristecida. Mas isso não é pecado contra o Espírito. Eu só estou pontuando. Mas eu vejo que as pessoas zombam, brincam, né? Com coisas que nem sempre, claro, aos olhos de quem está zombando, não é nada demais. Mas precisa haver um cuidado para que isso não se transforme numa situação de somenos, de menosprezo em relação às coisas de Deus, porque uma coisa vai chamando outra coisa. E essa linha é muito tênue.
Claro, eu creio que nós não temos aferição, capacidade para falar fulano pecou contra o Espírito Santo ou Beltrano não pecou. Eu só estou dando uma linha didática de conhecimento sobre o que é pecar contra o Espírito. Agora, nós, na nossa responsabilidade, nós precisamos viver aquilo que a palavra diz, né? Lucas capítulo 12, versículo 42 diz o seguinte: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiar os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, as criadas, a comer, beber, embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia que não espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, olha só, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Claro, é ignorante, não está sabendo o que está fazendo. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Então, obviamente, existe a medida? Existe. Existe o cuidado? Existe. Mas existe a balança de aferição do Senhor, que vai exatamente de maneira, como diz, né, os magistrados chamam hoje equidade, né? Se manifestará um equilíbrio perfeito para tão somente observar a pessoa de acordo com o seu conhecimento, de acordo com aquilo que ela viveu, de acordo com aquilo que ela teve de informação, ou, melhor dizendo, de formação sobre as coisas de Deus. Mas nós passamos um período que tudo é relativo. Nós vivemos a geração da relativização. Mas não é. Depende de quem está olhando. Mas isso é verdade ou mentira? E não é. Depende. Então tudo depende. Só que a verdade de Deus, ela continua absoluta. A verdade de Deus, ela não está depreciada. Ela não está enfraquecida, fragilizada. Ela permanece sendo a palavra de Deus que passarão céu e terra, mas a palavra dele não passará. Então essa condição nós temos que observar sim. Eu, você, cada dia na nossa vida. Porque a responsabilidade ela é completamente nossa. Tanto é que Jesus deixa isso muito bem claro quando ele vai conversar com as pessoas, quando as pessoas vão pedir cura, não é assim? Seja conforme a tua responsabilidade. Ou seja, não atribui para mim. Claro, eu estou falando de Jesus, né? Como se Jesus estivesse falando, não atribui para mim. A minha responsabilidade eu estou cumprindo. Você está cumprindo a tua? Então seja conforme a tua fé. Ou seja, seja conforme o teu conhecimento. Seja conforme aquilo que você já viveu com Deus. Seja conforme a tua quilometragem com Deus. Seja conforme as tuas experiências com Deus. Não atribua a mim aquilo que cabe a você. Então, voltando às experiências, né? O leproso que queria que Jesus purificasse, ele creu? Jesus purificou. O centurião que creu que a palavra de Jesus poderia curar o seu escravo, ele creu, falou, curou. A mulher do fluxo de sangue que cria que era só tocar na orla, creu, Jesus curou, curou. O chefe da sinagoga, né, o Jairo, que cria que se Jesus impusesse a mão sobre a sua filhinha, ela voltaria a viver, creu, creu. Jesus ressuscitou, ressuscitou, porque Jesus é Jesus. Então o que Jesus está atribuindo a responsabilidade daqueles fariseus é muito sério. Porque aqueles fariseus, Caifás e Anás,
E o restante dos sacerdotes e dos anciãos sabiam quem era Jesus. Tanto é que Nicodemos, em João capítulo 3, fala: mestre, é impossível ver aquilo que o Senhor está fazendo e não saber que o Senhor vem da parte de Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E ela está aqui exatamente para isso. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Porque eu torno inviável, porque deliberadamente eu sei, eu tenho consciência, mas ainda assim eu permaneço no erro. Ou seja, haverão consequências? Claro, porque eu escolhi. Não é o diabo. Ele pode até se utilizar do ambiente, mas não é o diabo. Sou eu. Do outro lado também, quando eu quero me arrepender, não tem ninguém que possa me segurar. Porque exatamente Jesus está disponível exatamente para isso. Diz a palavra em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Portanto, se, depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, está aqui exposto diante do altar do Senhor. Alguém poderia perguntar: uma pessoa que se converteu pode perder a salvação? Eu estou falando de maneira didática, tá? Uma pessoa que aceitou a Jesus de fato, pode perder a salvação? Não. Por que não? Porque na consciência dele ele se derramou diante do Senhor, e aqueles que vão ao Senhor jamais serão lançados fora. É uma promessa. Então aquele que adquiriu a salvação em Jesus Cristo, ele está selado para a eternidade. Ah, mas eu ouvi dizer que alguém pode perder. Bom, então não é que ele pode perder, é que ele nunca foi salvo de fato. Ele acha que foi. Ele tem talvez o vocabulário, a maneira de pensar, mas ele nunca de fato foi, porque se fosse, ele não perderia a salvação. Ah, mas aí a pessoa pode insistir, mas será que não? Ó, última alternativa, ele pode perder a salvação se ele quiser, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado contra o ministério da graça, que é o pecado através do único caminho que a pessoa tem para ser restaurada e redimida dos seus pecados, que é Jesus Cristo, né? Na obra redentora do Espírito Santo, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim, mas porque ela quis. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aliás, a gente conversa todo dia a respeito, não é assim que eu termino? Ninguém pode te separar do amor de Deus. Ninguém. Nada. Nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nem morte, nem vida. Nada pode te separar do amor de Deus. Em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, é um tema maravilhoso, mas é um tema para nós aprendermos, desenvolvermos, ensinarmos, mas ao mesmo tempo conscientes de que ninguém em sã consciência vai querer pecar contra o Espírito Santo, ou contra a obra do Espírito Santo, ou
contra o ministério do Espírito Santo. Por quê? Porque é exatamente essa dinâmica que tornou possível estar aqui. Como é que eu vou falar contra essa dinâmica? Contra esse mover de Deus. Então, é maravilhoso quando a gente conversa e a gente tem firmamento sólido, fundamento sólido de tudo que significa a palavra do Senhor e o que significa a obra de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Vamos orar, consagrar ao Senhor a nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Vamos orar? Vamos orar pelos nossos queridos, todos que estão aqui, em nome de Jesus, a presença, a plenitude do Senhor, todos aqui. Vamos orar e consagrar ao Senhor esse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tornou viável a nossa salvação em Jesus Cristo. E a tua presença, o teu poder, o teu mover tem feito a diferença em nossas vidas. E se nós estamos aqui, é por única e exclusivamente vontade do Senhor, não a nossa. Porque foi o Espírito Santo que trabalhou, foi o Espírito Santo que nos exortou, foi o Espírito Santo que nos edificou, foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ninguém pode falar, nós não poderíamos falar Jesus é o meu Senhor e Salvador, se não fosse por obra, por intervenção do Espírito Santo. Por isso a Ti toda a honra e toda a glória. Nós nos derramamos, ó Deus, visita-nos na vida dos nossos queridos, os nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos sobrinhos, nossos netos, ó Deus, nossos filhos, o marido, a esposa. Deus de maravilhas, a Magda, seus queridos aqui, a Rosa também, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor se derramando. Senhor, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde. Deus de maravilhas, visita-nos nas artérias, nas veias, no coração, nos tendões, na coluna, no nervo ciático. Ó Senhor, na nossa estrutura corpórea, física, nosso sistema central, nervoso central, nossa mente, nossos ouvidos, nossos corações. Senhor, vem com a tua cura, com a tua saúde, equilibra as nossas taxas, traz do teu mover, do teu poder, derrama-te, ó Deus, com a tua ressurreição, com a tua reconstrução, restitua-nos a vida, a saúde, ao bem-estar, a paz, e nós te louvaremos e daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória. Senhor, eu te peço pelo nosso Brasil, tem misericórdia. Cada cena, cada imagem, de um lado pessoas na fila com balão de oxigênio, numa atitude desesperada por oxigênio, do outro, cenas de desperdício, corrupção, uma série de coisas, gente passando a fila para tomar uma vacina. Senhor, tem misericórdia da nossa terra. O que nós podemos fazer? Mas o nosso povo está morrendo. As nossas famílias estão sendo mutiladas nos seus membros. Deus de maravilhas, enxuga a lágrima, consola, conforta. Derrama-te, ó Deus, com a tua presença que traz uma paz que nós não temos, mas o Senhor tem. E ao mesmo tempo cura a nossa terra, liberta o nosso país, sara o nosso povo, tem misericórdia. Toca, Senhor, nas nossas autoridades. Toca, Deus de poder, principalmente na vida do presidente Bolsonaro e seu corpo de ministros, suas equipes de trabalho, para que haja, Senhor, um mover de sabedoria, discernimento, entendimento em tudo isso, e ao mesmo tempo, ó Deus, o Senhor possa se manifestar sobre a nossa nação. Tem misericórdia, derrama-te com a tua justiça, com o teu juízo, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, porque o nosso Deus é o Deus de vida, de maravilhas, porque o nosso Deus é grande e poderoso, e cremos que Ele está e fará mais pelo nosso país,
e sarará a nossa terra, restaurará o nosso povo, e nós daremos louvores, e engrandeceremos o nome do Senhor na nossa terra, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a presença do Senhor nos leva a vida abundante, ao transbordar da graça do Senhor. Derrama-te sobre nós, e nós te louvaremos sempre. O amor, a plenitude do Senhor se transbordando sobre a nossa terra, o nosso país, a nossa gente, o nosso povo, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te, visita, perdoa o nosso pecado, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, porque ninguém pode separar do amor de Deus. Nem passado, nem presente, nem futuro, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, ninguém, nada pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo para você, uma quarta-feira maravilhosa, e que o Senhor esteja se manifestando cada dia mais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau.